Boa noite a todos vocês que acompanham a TV Gazeta. A gente começa o Gazeta Esportiva chamando o repórter Thiago Salazar, que traz as notícias do São Paulo. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva. Aqui no São Paulo, a gente teve a apresentação de mais um reforço. Cauli, que estava no Bahia, chega aqui para o Tricolor e olha, com o objetivo de ficar mais tempo do que propriamente assinou agora com o São Paulo. Além disso, teve treino parcialmente aberto, teve novidade no campo, que deve inclusive ser relacionada para o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Enfim, muita coisa para a gente falar, inclusive sobre Felipe Coutinho, mas agora eu quero chamar o Alexandre Silvestre, que está com as notícias do Palmeiras. Fala, Silver, boa noite. Fala aí, Salazar. Tudo bem, pessoal? Um abraço para quem acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras se reapresentou hoje pela manhã, treinamento com todo o elenco. John Arias participou dessa primeira atividade dele com a camisa do Palmeiras com os demais colegas. Vai estrear sábado. Se começa no banco ou entre os reservas, é um problema para Abel Ferreira, que retorna de suspensão. Também notícias do mercado da bola do Palmeiras. Tem gente de olho no Alan. O Palmeiras estaria interessado em Luiz Henrique, ex-Botafogo. Explico daqui a pouquinho para vocês. Inverta o jogo, lançamento de quilômetros para Marina Buffon falar do Corinthians. No Parque São Jorge é contigo, Marina. Fala, Silver, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui ligado com a gente no Gazeta Esportivo. A gente vai falar muito de Corinthians hoje, aqui diretamente do Parque São Jorge, mas especialmente de dois jogadores, Memphis Depay e Rodrigo Garro. O que será que eles aprontaram? Será que eles aprontaram alguma coisa? Será que a notícia é boa, a notícia é ruim? Eu vou deixar esse clima de suspense no ar, vou esperar a Michele Janela me chamar daqui a pouquinho, certo, Mi? Combinado, Ma. E claro que o Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais para você, olha só. E olha só quem está comigo aqui no estúdio, dupla mais do que especial, Alex Miller e nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Boa noite. Boa noite, Mi, Alex, você de casa, boa noite. Boa noite. Hoje tem muito assunto, hein? Hoje o Gazeta Esportiva, não sei se vai dar tempo até às 7 horas para a gente falar sobre tudo, mas vamos lá, a gente começa hoje já com ela, Marina Buffon, com as notícias quentíssimas do Corinthians. Boa noite, Ma. Parece que uma postagem nas redes sociais do cantor MC Tuto, num tom de despedida, sobre o Memphis Depay, repercutiu bastante. Ma, conta pra gente o que o artista postou, o que tá rolando pro pessoal de casa também saber. Conto sim, Michele, eu sabia que você ia ficar curiosa, já ia me chamar logo no início para falar sobre essa postagem. A gente sabe que Memphis Depay fez aniversário na última sexta-feira, comemorou, foi preservado para o último jogo da última fase o último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista no final de semana, mas ontem ele teve ali num evento na favela de Paraisópolis, junto com o MC Tuto, que é um amigo pessoal dele, e nas postagens que rolaram aí nas redes sociais, o MC Tuto postou uma foto junto com o Memphis Depay e escreveu: muito obrigado por tudo, máximo respeito, quando você for embora, quando você deixar o Brasil, a gente vai sentir saudades. E aí é claro que o torcedor corintiano já ficou pensando, meu Deus, será que o Memphis não vai renovar o contrato? Afinal, o contrato dele, o vínculo dele com o Corinthians se encerra no meio do ano e está naquele imbróglio, se renova ou não renova e tem dívida. E aí, o que vocês acham? Será que o Memphis Depay vai embora? O que você achou dessa postagem, esse tom meio de despedida, Paulo Sérgio? Bom, tudo tem que esperar um pouquinho ainda, mas eu particularmente, assim, um instinto meu é que ele não vai ficar mais, até porque... Depois da Copa vai embora, você acha? Depois da Copa ele vai embora, até porque ele já fez o que ele tinha que fazer, ele conseguiu tirar o Corinthians do rebaixamento, ele conseguiu trazer títulos para o Corinthians. Então, é um jogador que está sendo muito importante aí para o Corinthians, né? Então, sem dúvida nenhuma, após a Copa do Mundo, vai ter clubes aí, até porque ele tá para bater recordes aí na Holanda. Então, tem muita coisa aí envolvida. E aí, ele ficando mais próximo de casa,
Eu acho que a experiência dele de Brasil, as comunidades, as favelas, eu acho que ele já teve êxitos. Eu acho que ele conheceu bastante coisa, aprendeu a gostar do Brasil, dá para perceber que ele gosta, né? Senão ele não iria também ir para esses lugares, conhecer, explorar o Brasil, as riquezas da cidade. Então acho que ele cumpriu o papel dele e talvez o amigo tenha se empolgado um pouco na publicação e dado essa brecha para a gente sentir esse tom de despedida, né? E até porque o contrato vai até até o meio do ano, até a Copa do Mundo, e a gente sabe que o Corinthians tem uma dívida gigantesca com ele. E as primeiras informações, inclusive da nossa reportagem, são de que ele não aceitou a primeira oferta do Corinthians em termos de parcelamento, formato como seria feito esse pagamento, né? Então, se já há uma intransigência nessa negociação, aí começa a ter mais dicas, né? Começa a postagem. Então, tudo leva a crer que ele vai embora e, para mim, passa a ser uma grande surpresa, uma eventual extensão de contrato dele, uma permanência por mais tempo no Corinthians. Acho que é o meio do ano mesmo o limite. É um jogador que... Vai fazer muita falta, Paulo? Vai fazer falta. Até porque nós estamos ouvindo os atletas, e os atletas falam que ele é um cara, é um xerife ali, é um cara que chama a responsabilidade, que ajuda a garotada. Então esses jogadores são importantes. Agregadores, é o que faltava no Corinthians, né? Um cara de expressão, que pudesse chamar a atenção. E eu costumo dizer que a vinda do Memphis Depay ajudou muito o Yuri Alberto. A pressão que estava tudo em cima do Yuri Alberto passou a ser dividida aí com o Memphis e isso foi muito bom para ele. E até tecnicamente, Michele, eu acho que o Memphis Depay indo embora, você tem que pensar também, poxa, tá bom, ele vai embora, mas quem vai ser o substituto dele? Quem vai entrar no lugar dele no time? Tem alguém? Em termos de qualidade. Hoje é complicado, né? Porque ele é um jogador diferente. Hoje nós não tem substituto para o Yuri. É difícil, né? Nem o Yuri não tem. Tem o Yuri aí várias semanas fora, não tem substituto. Marina, volta aqui, por favor. Qual é a informação que você tem efetivamente envolvendo o futuro do Memphis Depay no Corinthians? Eu adorei causar discórdia, né? Soltei informação para vocês debaterem um pouquinho e agora a gente fala aqui de fato o que está acontecendo. O Alex já deu uma antecipada, então vou confirmar aqui. De fato, a gente entrou em contato até com a assessoria do MC Tuto para perguntar ali, houve alguma coisa? E na verdade foi aí o que vocês estavam comentando, algo do momento, eles são muito amigos, então ele só postou algo, não com informação de que o Memphis vai sair, mas sim de que ele vai sentir muita falta desse parceiro que ele tem aqui quando ele for embora do Brasil. Não sabemos se vai ser no meio do ano ou não, mas de fato as negociações por uma possível renovação de contrato do Memphis estão paradas nesse momento. Porque o Corinthians tem outras prioridades financeiras para resolver e 2, porque de fato tem uma dívida na casa dos 30 milhões de reais para negociar com o jogador, que iam ser pagas agora até março deste ano, que estão atrasadas, então vai ser renegociado. É um empecilho para um provável, possível extensão de vínculo desse jogador. O diretor Marcelo Paes já disse, né, depois do título da Supercopa, que espera poder contar com ele por mais tempo, mas neste momento, Michele, negociações estão travadas por conta desses motivos. Tá certo, Marina. E a equipe do Memphis descontente com, às vezes, as sugestões que o Corinthians está dando para tentar resolver o parcelamento ou não. Mas, Mi, você sabe que eu não consigo ver numa futura negociação o Memphis chegando e falando assim, não, eu reduzo aí 50%. Acho que não vai. Vocês não precisam pagar o hotel para mim. Não tem a cara deles. Vocês não precisam pagar o hotel. Vocês não precisam mais pagar segurança. Se fosse o Yuri faria, talvez. Eu não consigo ver esse cenário. Então, por isso que eu mencionei que é muito difícil o Memphis permanecer. Tá. E para você, Alex, também? Também acho muito difícil. Acho que justamente a dívida que o Corinthians tem com ele é muito grande, né? Para ele simplesmente falar, tá bom, vai, eu amo o Corinthians, não ama nada. Tá aí que 1 ano e meio no Corinthians não é aquele caso de um jogador que foi criado no clube, que tem aquelas raízes, que tem família, que não, cara, ele é um profissional e acho que ele já passou por algumas discordâncias com diretorias anteriores. E agora essa atual administração está tentando achar um meio de caminho para poder viabilizar
um pagamento. Só que para ele é Corinthians, tanto faz se é Augusto Melo, se é Stabile, se é Andrei, se é Vicente Matheus, tanto faz, ele quer receber o dele, o que está no contrato. E tem uma coisa, né, Alex? Quando ele vem pro Brasil, ele pensa em Brasil. Aí quando ele vê toda essa torcida do Corinthians, essa movimentação dos torcedores, do que é o Corinthians, ele começa a se apaixonar pelo Corinthians. Eu não, Você acredita não mesmo descarto, nesse amor? Não descarto mas não desse a ponto de amor. abrir mão de dinheiro. Não a isso que é o ponto de... detalhe, né? É uma coisa, isso outra aí. coisa, outra coisa, outra coisa. É isso aí. lógico, abrir mão de grana é complicado. Amigos, é nossa parte. Vamos combinar. Olha só, agora a gente vai falar do Palmeiras por aqui. Depois tem mais Corinthians, mas a gente vai falar do Palmeiras por aqui com o Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol. Silvestre, muito boa noite para você. Quer dizer que tem time da Europa de olho em um jogador do Palestra? Alan, atacante do Palmeiras, 21 anos na crista da onda, vive um grande momento, cria da base do Palmeiras, muitos clubes interessados. A informação das últimas horas é que o Liverpool cresceu o olho para cima do Alan e estaria disposto a pagar um pouco mais de 200 milhões de reais para contar com o futebol do Alan, atacante do Palmeiras, para depois da Copa do Mundo. A informação de primeira foi dada pelo nosso colega jornalista Robson Morelli, do grupo Estado de São Paulo. O Gazeta Esportiva apurou essa informação. O staff do Alan disse que o jogador está recebendo muitas sondagens, proposta de fato nenhuma, mas muita gente interessada. Por enquanto são apenas sondagens. O Palmeiras não tem interesse em vender nesse momento, também não recebeu nenhuma proposta para valer, zero proposta. Então o Alan está na vitrine, faz parte do processo. O menino é bom de bola, é bom jogador e renovou o contrato com o Palmeiras, que tentou proteger o jogador no final do ano passado até dezembro de 2027. O Alan, para o mercado do exterior, está valendo hoje na multa rescisória 600 milhões de reais. Mas não precisa chegar toda essa bala não. Por menos o Palmeiras vende, como aconteceu nos casos de Endrick e também do menino que está no Chelsea, que me fugiu o nome agora, porque eu estou ouvindo 200 mil vozes aqui, o Estevão, perdão. É com vocês no estúdio. Beleza, Alexandre Silvestre. E aí, Alex Miller, será? Olha, o Alan é uma situação que ele claramente é um grande jogador, tem um grande futuro, mas não tem 17, 18 anos como tinha o Estevão, como tinha o Endrick quando eles explodiram. O Alan já tem 21. E é um tipo de jogador que quando chega uma proposta dessa, é difícil para o clube também recusar. Principalmente num elenco em que hoje, se o Alan vai embora, o Palmeiras não fica a pé. O Arias acabou de chegar, daqui um mês o Paulinho entra, de repente o Alan iria até para o banco de reservas, pode até ir para o banco de reservas. E como a próxima janela é no meio do ano, eu acho que o Palmeiras pode muito bem, internamente, sem expor a situação, trabalhar uma venda para o Alan sim, porque não vai ser toda hora que vai surgir uma proposta desse tamanho para um jogador que em breve pode até virar reserva, né? Se o Alan virar reserva, ele não vai continuar valendo 35 milhões de euros, vai cair. Positivo. E a qualidade dele é muito grande. Então acho que o Palmeiras, se chega uma proposta como essa, eu não tenho essa confirmação, né, a informação de que houve realmente uma proposta do Liverpool, só sondagens, então por enquanto a gente fica na base da sondagem. Mas se aparece uma proposta desse tamanho para o Alan, o Palmeiras tem que vender. Tem que vender. Antes do Paulo Sérgio comentar, Silvestre, você tem mais informações a respeito do Alan, é isso? Esclarecer, as minhas apurações dão conta de que não chegou proposta. Justamente esse é o problema, não chegou nenhuma proposta pelas apurações do Gazeta Esportiva. São muitas sondagens e uma um pouco mais próxima, mais recente, do Liverpool. Não chegou uma proposta oficial, mas tem essa sondagem. Paulo Sérgio, o Alan tem 21 anos, é jovem ainda, não é tão jovem como o Estevão, como o Endrick, mas, por exemplo, 64 jogos, 5 gols, 5 amistosos. O que você acha? Palmeiras tem que vender ou mantém o jogador? Se tiver uma proposta na mesa, tem que vender. Tem que vender, até porque há uma sondagem aí do Palmeiras com o Luiz Henrique. Aí se traz o Luiz Henrique, é um jogador experiente. Palmeiras mais pra frente a gente vai falar sobre isso. O Palmeiras está querendo formar aí um time com jogadores experientes.
Então, se conseguir um dinheiro bom no Alan agora, tem que vender, não pode segurar. Até porque não vai fazer falta para não porque vai. Tem Vitor Roque, porque o mercado tá aí, E a exigência também tá aí dos torcedores palmeirenses para trazer novos reforços, mas trazerem jogadores de peso. É isso que o torcedor quer. Então, para trazer jogador de peso, numa futura venda do Alan, você pega uma grana boa. É claro que falta, sempre faz, porque o Alan é um jogador de qualidade. Hoje ele é titular. Mas assim, numa relação custo-benefício, se vê uma proposta do tamanho dessa que foi sugerida de 35 milhões de euros, para um jogador que vai fazer 22 anos e que em breve pode passar a ser reserva pelas opções que o Palmeiras tem, então eu acho que é difícil segurar. O Flaco Lopes também deve receber uma grande proposta no meio do ano, principalmente se for a Copa do Mundo, que é a tendência. E é um jogador que está valorizando demais, está num grande momento. Então o Palmeiras tem que se preparar. Jogador ali de ataque hoje, né? Então. Jogador de ataque hoje é raro. É raro. Jogador bom, né? De nível é raro. Você vê, para substituir o Yuri, por exemplo, não tá difícil. O Corinthians vai ter que ficar procurando bastante aí. Não tem dinheiro, vai fazer o quê? Ô Silvestre, você tem mais notícias pra gente sobre o mercado da bola do Palmeiras? Eu queria saber se tem alguma informação sobre Nino, né? Como que tá essa questão? Luiz Henrique. O Nino é o foco principal do Palmeiras. Nino, jogador do Zenit. Ok? Então o Palmeiras está focando tudo na possibilidade do Nino. Miller comentou ontem aí na bancada sobre o interesse do Palmeiras pelo Luiz Henrique. Houve sim interesse, claro que é um jogador muito bom, aquele que jogou no Botafogo, belo atacante, nível de seleção brasileira, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, também está no Zenit da Rússia. O Palmeiras tentando ali arrancar alguns jogadores do clube russo, do Zenit. O que acontece é que antes do Palmeiras fechar com o John Arias e gastou uma bala para trazer o colombiano, o Palmeiras deu uma investida para cima, sim, do Luiz Henrique, oferecendo aproximadamente 180 milhões de reais para tentar repatriar o Luiz Henrique. O Flamengo também está nessa jogada, mas negociar com os russos é difícil. Temporada lá na Rússia está no meio do caminho e é muito complicado. O Luiz Henrique, para começo de conversa lá em relação ao Zenit, alguém tem que chegar com mais de 40 milhões de euros para iniciar uma conversação, mas como o jogador tem mercado na Europa, talvez fosse até a preferência do jogador e do próprio clube ser negociado pelo Zenit para um outro clube da Europa, porque ele tem mercado lá, é jogador de nível de seleção brasileira. Mas o Palmeiras deu uma namorada à distância, só que aí contratou o John Arias e parece que agora tirou um pouco o pé em relação ao Luiz Henrique. Então, olha só, o Zenit recusou essa proposta de 40 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Ó, se o Alan fosse 35 milhões de euros, já teria... mas já recusou. Um pouquinho a mais. Mas já recusou, então eu teria que colocar bem a mais. Não, mas tudo bem, mas o Luiz Henrique é um jogador que tem mercado na Europa. 25 anos. Imagina se traz um jogador desse antes da Copa do Mundo. Traz um jogador antes da Copa do Mundo, ele vai para a Copa do Mundo, vai valorizar. Então é um jogador hoje de expressão, é um jogador que chama a responsabilidade. Arias num lado e Luiz Henrique do outro, isso aí é... E aí, Alex Miller, Luiz Henrique, o Zenit recusou aí a proposta, seria um jogadorzão, hein, para ser. O Palmeiras pode ter até aproveitado o ensejo das conversas sobre o Nino para tentar também saber das informações sobre o Luiz Henrique, né? Mas como disse bem o Silvestre, a prioridade do Palmeiras nesse momento é o Nino, é um zagueiro. Eu até acho muito dinheiro para um zagueiro. Você pagar 15 milhões de euros hoje para um zagueiro, sabe, você olha o mercado, você vê assim com uma certa pena você ver um dinheiro desse tamanho sendo gasto com um zagueiro. Mas se o Palmeiras entende que é a sua prioridade no momento, mais até do que o Luiz Henrique, até porque peças para o ataque o Palmeiras tem bastante hoje, né? Não estou dizendo que o Luiz Henrique não seria bem-vindo, pelo amor de Deus, é um cara gigante também, é um grande jogador, estava duelando com o Estevão ano passado pela titularidade na seleção brasileira, só que esses caras que se escondem na Rússia, eles pagam o preço, eles escolhem dinheiro ou carreira. Aí quem vai para a Rússia e se esconde na carreira ganha dinheiro, mas não vai para a Copa, não vai para a seleção. O Luiz Henrique era titular da seleção na frente do Estevão.
É. O Estevão era reserva do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique jogando bem na seleção. Bem lembrado. E bem no Botafogo. O Botafogo. Aí ele foi pro Zenit, igual o Gerson foi pro Zenit. Voltou pro Cruzeiro, não consegue engrenar. Também não deve ir pra Copa. Ou se for, aos 48 do segundo tempo. E olhe lá, e se for pra reserva. Antes o Gerson era titular também. Mas o que acontece? agora O nível uma do coisa. futebol é muito ruim, aí eles também acabam. O nível lá desce o é nível ruim, é deles. ruim. E aí você tem as fora pausas do- de inverno, depois para geral. É outro mundo, né? Aí é Campo Society, um monte de Funcionamento coisa, muda, ela tudo. muda toda hora. E eu não acho muito caro pro Nino, não, 15 milhões. Até porque o mercado hoje em si, quando você vai falar em 15 milhões, Alex, não é nada. É, sim. Não é nada. Um atacante, 90 milhões nós de reais, estamos é conversando, isso? um atacante hoje, nós estamos falando de 30, 35, Ué, o 40. Paquetá foi quanto? 200 42 milhões, né, o Paquetá. 260 Então, milhões o de reais. Nino, se conseguir trazer deixa eu por ver. 15 milhões, é um bom negócio. Sim. É um bom negócio. É, o que importa é que o Palmeiras teve um superávit de 1,7 bilhão, claro, da receita bruta. Então tem dinheiro para poder investir aí no futebol. Falando agora sobre... vamos dar uma olhadinha nessa tela? Olha essa tela que a nossa equipe preparou para vocês aí de casa. E eu gostaria que vocês analisassem também aqui sobre os números do Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique tem esse contrato com o Zenit até 28, então 2028. Preço para ser liberado, 40 milhões de euros. Aí, ó. Então teriam que aceitar. Ah. Se o Palmeiras oferecesse 40 milhões de euros, vai que vende o Alan, bota mais. Pois é. É isso aí. E os números dele, 33 jogos, 4 gols e 4 assistências. Pouco, muito pouco. Pelo potencial desse jogador, é muito pouco. Nossa, é pouco mesmo pro atacante, gente. Não, não é nem um atacante, é um jogador de qualidade. Você não encontra hoje um jogador que dribla, parte pra cima. Quantas assistências ele fez no Botafogo? Mas cadê Foi o- um dos mas, principais cadê lá? jogadores Ali não tá. foi um dos principais jogadores do Botafogo, da conquista do Botafogo, das conquistas do Botafogo. Então é muito pouco. Então você vê que o jogador não tá contente, né, Alex? Você vê que o jogador quer sair, mas aí é aquele que o próprio Alex mencionou. Vai lá buscar dinheiro, aí fica passando luta lá. Não dá pra ficar com um pé em cada barco. Ou é dinheiro ou é carreira. Aí os dois ele não consegue, os barcos vão para cada um para um lado, a perna abre e não aguenta segurar. Aí Bom, tem acontece que vocês querem o Luiz Henrique do Botafogo, não É. do Zenit. Isso. Porque esse aí é muito pouco. Mas esse é o que é o atual, viu? Eu quero dizer Mas que talvez se ele voltasse, ele teria a chance Lógico, de se é. revitalizar. Não no deveriam futebol. dar um desconto. Até porque Deveriam pensando dar um em seleção, desconto. né? E nós estamos falando de um jogador que não é só para uma Copa do Mundo desse ano, é um jogador para a futura Copa do Mundo. E sendo bem preparado, ele pode render muito para o Brasil. Agora a gente volta a falar um pouquinho aqui sobre o Nino, sobre o Luiz Henrique. O Palmeiras teria dinheiro para comprar os dois jogadores? Só se vender. Só se aí Só vende. se vender. Aí teria que vender o Tem Alan, por caixinha lá, exemplo. não? Não tem. Depois do Arias, acabou tudo? Acabou. Acabou? Para gastar desse jeito, nesse momento, ainda mais tendo já uma reserva para buscar o Nino, para isso tem. O Palmeiras, inclusive, ofereceu mais do que o Nino vale no preço de mercado. Aquele preço de tabela. A tabela FIP do Nino tá valendo X e o Palmeiras ofereceu um pouco mais do que esse X e o Zenit está pensando. O Palmeiras está tentando forçar nessa proposta maior, também para ganhar a concorrência do Fluminense, que é exemplo do Arias, ele teria a preferência no retorno do Nino para o Brasil, mas aí o Fluminense teria que cobrir uma outra proposta. Em relação ao Arias, ele não cobriu lá no Wolverhampton, e agora com o Zenit, o Fluminense teria que também cobrir a proposta de qualquer outro clube, caso ele quisesse, como ele quer, já se manifestou também, que quer a volta do Nino. Só que o Palmeiras estaria oferecendo muito mais do que o Fluminense pode pagar e mais do que o valor estipulado. Já chegou-se a um valor de 12 milhões de euros e o Palmeiras estaria disposto a pagar 15 de euros. Então só falta, na verdade, Então bora assinar. o Zenit aceitar. O Zenit é que... Se o Zenit topar, fala, tá bom, vai, 15 milhões, o jogador quer ir, vai, pronto. Tem que contar com Mas é um aquele pouquinho da negócio. condescendência dos russos. O pessoal que trabalha pro Nino precisa fazer pressão também. Porque chega aqui no Brasil, nós estamos falando aí verdade. no início, o jogador, quero rescindir. Foi lá e rescindiu. Verdade. Você viu que rápido? Foi rápido. Verdade. Então o jogador quer sair, faz uma pressão. Faz uma pressão no clube, você vai ver se ele não manda o jogador E embora. só para dizer o seguinte, Tem razão. que pelo Luiz Henrique, o Palmeiras teria oferecido 30 milhões de euros. E a tabela FIP lá dos russos é 40 milhões de euros. Então tá faltando aí uns 60 milhões de reais para equilibrar isso daí. Mas não é né? muita coisa. Bom, olha só quem marcou
Presença no Rio Open, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Olha, tava no carnaval, agora esteve aí na arquibancada do torneio. A torcida aproveitou a presença do comandante da nossa seleção canarinho para pedir a convocação de jogadores, sendo que o principal nome gritado foi o do Neymar. O pessoal gritou ali para o Ancelotti convocar o Neymar. Será que isso vai amolecer o coração dele? Será? O meia Felipe Coutinho informou ao Vasco da Gama, como o Paulo Sérgio estava aqui já dando a letra, que pretende rescindir o contrato. O comunicado foi feito pelo staff do jogador, diretamente ao presidente Pedrinho. A notícia pegou todo mundo, né, toda a direção do Vasco de surpresa. O contrato do atleta vai até o meio de 2026. E até o momento, a rescisão ainda não foi formalmente assinada. A informação inicialmente foi dada pelo portal Atenção Vascaínos. E o Felipe Coutinho fez um post, né, nas redes sociais também. Ele se pronunciou sobre o assunto, ele mandou um recado para a torcida. Esse é o post dele aí no Instagram. Está escrito assim, abre aspas, eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube, amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu percebi que o meu ciclo no clube tinha acabado e eu não voltei para priorizar a minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente, sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. A minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Fecha aspas. Ele fez um desabafo, ele ficou muito chateado porque ele foi xingado pela torcida na hora que ele estava saindo. E aí, Paulo, ele está alegando a questão da saúde mental. O que está acontecendo? Mas você entende agora quando eu falo lá, o Nino fazer uma pressãozinha lá, fala assim, eu não quero mais ficar, não sinto bem, tô mal, minha família não tá bem, eu quero ir embora. Se o Luiz Henrique chegar e falar assim, eu quero ir embora, não quero mais jogar, vai! Infelizmente, o futebol de hoje está assim. Eu sou de uma época que o Vicente Matheus, ele chegava, eu queria sair do Corinthians, aí o Vicente Matheus, não vou te emprestar, não vou te vender, e você vai ficar treinando a parte aí. Nossa. Você chegou a pedir para ir embora? Pedi. É mesmo? Pedi. Que amor é esse que você não, eu voltei com o meu Constantino, aí ele não queria pagar. Vicente Matheus, daquele jeito, né? Mão de vaca, não queria pagar. Não, vai sair. Aí o Nelsinho Batista foi pro Corinthians. Sim. Aí ele te ajudou bastante. Aí me ajudou. Aí o Nelsinho Batista falou, Paulo, fica aí, nós vamos ser campeão. O pouco hoje, amanhã é muito, tal, aquela conversa. E tava certo. E tava certo. Tava certo. Então, a gente vê aí o Coutinho, o jogador chegar, escrever uma carta e falar, eu quero sair. E se o dirigente chega e fala assim, não vou te liberar. Mas peraí, ele não é que sair, ele tem um contrato até 2026. Então, é isso que eu tô falando. Ele tem que pagar uma rescisão, alguma coisa, ou alguém tem que comprá-lo, senão como é que faz? Mas se o dirigente fala assim, não, você vai ficar. Aí vai ficar. Vai ficar. Se ninguém... Porque foi ventilada a hipótese dele ir para o Santos, inclusive hoje, né? Torcedores começaram a falar sobre esse tema. Então eu gostaria de acionar o Thiago Salazar, porque ele tem informações sobre esse assunto. Tem uma postagem lá, uma foto do Neymar jovenzinho junto com o Felipe Coutinho. Thiago Salazar, boa noite. Existe alguma possibilidade do Santos levar o Felipe Coutinho para lá? Neste momento, Michele, não existe nenhuma possibilidade. Como você bem disse, o Neymar, ele é muito amigo pessoal do Coutinho e ele se manifestou nas redes sociais, dando todo o apoio, dizendo que estaria ao lado do amigo, ao lado do Coutinho. Imediatamente, isso gerou muita repercussão entre os santistas, alguns portais, inclusive na internet, vinculando algum interesse do Santos sobre o futebol do Felipe Coutinho a partir do momento que ele consiga essa rescisão com o Vasco. Nós conversamos com pessoas ligadas à diretoria do Santos que foram enfáticas. O Santos não tem interesse no Felipe Coutinho, não negocia e sequer tem o interesse. E agora há pouco eu também conversei com o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, que me garantiu que o Timão também não teve o Coutinho oferecido, mas mesmo que tivesse, não é do interesse do Corinthians também contar com o meia ainda do Vasco da Gama em processo de rescisão, Michele.
Muito obrigada, Salazar. O que vocês acham dessa ventilação, né? Felipe Coutinho não vai, como o Salazar disse, isso foi uma especulação. Mas o Santos seria um clube hoje, a gente analisando todos os elencos dos principais times do Brasil, você poderia até pensar, né? Poxa, o Santos tem um meia de qualidade? Ah, tem o Neymar, mas quanto de Neymar o Santos tem? Ele tem para todos os jogos? De repente, para compor um elenco, aos 33 anos, se ele tiver motivação para jogar, eu acho que o Felipe Coutinho pode ser útil ainda. Você sabe uma coisa? A gente não pode decretar a aposentadoria e o jogador de 33 anos se ele não decretar. O jogador, quando mentalmente já não está bem e começa a se aborrecer com vaias, com críticas, melhor parar. Ele vai para 34 anos agora em junho. 34 anos agora em junho. No Barcelona saiu antes do contrato. No Bayern de Munique saiu antes do contrato. Ao Durral, lá no Arábia, aí. Também? Então, é um jogador, é um belo jogador. É um belo jogador. Eu já conversei com o Coutinho, quando ele, na época de Bayern de Munique, eu falei, dava conselho para ele, falava, Coutinho, fica aí, cara. Aprende a língua, a cultura, você vai se dar bem aqui e tal. Aí não foi. Não foi. Pediu para sair e tal. Então o jogador, quando chega a esse ponto, imagine no Santos, Aí a turma dos Masters. A pressão. Se ele se sente em casa, ele não aguentou a pressão. É isso. Se ele não tá aguentando a pressão em casa, imagine fora. Tem um telespectador nosso que tá mandando a informação, Matusa, falando o seguinte, Felipe Coutinho tá saindo do Vasco, tem um ruído sobre a vinda dele pro Corinthians, Itaquera, com salário de apenas 700 mil, substituto do Memphis. O que vocês acham? Seria uma boa? Pode ser só telespectador ventilando, mas seria uma boa ele pro lugar do Memphis? Bom, eu tô numa tecla aqui que se o jogador não tá aguentando pressão em no casa... Vasco, imagina o Corinthians, Vasco, então. Imagina o Corinthians, Agora, a gente está partindo do pressuposto de que o problema dele no Vasco foi só esse. A gente não sabe, de repente, lá na intimidade do Vasco, se de repente há algum outro problema que possa ter gerado tipo de problema. Relacionamento, querer sair. técnico. O jogador experiente. Então, não jogador sei, experiente, no relacionamento. Dinheiro, não sei. Dinheiro. Vai saber. Você acredita no amor ao clube? Por amor eu fico e pode me dever quanto quiser. De repente ele tá lá. Eu não sei. Eu tô conjecturando, eu não tô nem informando nada, hein? Só respondendo nosso telespectador, a equipe da TV Gazeta já apurou, que o presidente Osmar Stabile disse que não. Felipe Coutinho não vai pro Corinthians. Isso é só já respondendo o Matusa aí. É só um zum. Não agita, Matusa. Mas cairia bem não, né? Hoje não. Hoje não, com essa questão. Hoje não, porque você tem o Garro. Tem o Garro. Você tem o Garro, você tem o Bidon. Só que o Garro você tem jogador. Né? Não, lógico, é lógico. Você tem o Bidon, mas o Garro é um bom jogador. Ele passou um tempo difícil aí, mas é um bom jogador. Então, aí você vai contratar um jogador como o Coutinho para o Corinthians para ser titular. Que ele não vai aceitar reserva. Sim. Não vai aceitar. Aí vai trazer problema no elenco. Não, e o Corinthians é um time, gente, é muita pressão, né? É muita pressão. É muita. Não é simples, né? Não é sorvete de milho verde, não. E tem mais Coringão por aqui. Marina, tem um jogador que vive um jejum de gols e que pode entrar como titular no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Quem é esse atleta do Timão, hein? Michele, esse jogador é Rodrigo Garro, ele vive um jejum enorme de gols, inclusive, olha que situação, uma coincidência, vamos dizer assim, o último gol que o Garro marcou com a camisa do Corinthians foi há mais de 5 meses, faz 20 jogos e foi justamente contra o Furacão pela Copa do Brasil, quando o Corinthians acabou se classificando naquela ocasião nas quartas de final e a gente já sabe o final dessa história, título levantado diante do Vasco no final do ano passado. Mas o fato é, Rodrigo Garro está relacionado para essa partida, a gente sabe que o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense às 7h30 da noite é válido pela segunda rodada do Brasileirão, jogo atrasado aí da competição, que o Corinthians não jogou, e lá, gramado sintético na Arena da Baixada. O técnico Dorival Júnior vai precisar entender o que ele vai poder fazer com essa equipe que tem esse jogo amanhã, importante, é claro, mas no domingo, jogo único das quartas de final diante da Portuguesa, lá no Canindé. Então, Rodrigo Garro, que busca aí essa redenção, vamos dizer assim, voltar a marcar gols
com a camisa do Corinthians, inclusive no ano passado, por conta de lesão e também por conta de más atuações, acabou perdendo espaço no time titular. Pode ganhar sim essa chance entre os 11 iniciais amanhã, ainda mais porque Breno Bidon, ao que tudo indica, não foi relacionado para essa partida. Ele que está em transição física depois do problema que ele teve no derby e muito provavelmente não joga amanhã. Então o Garro deve ser sim o titular, ou ele ou Carrídio. E aí eu volto com vocês aí para vocês discutirem. Faz muito tempo, né, que o Garro não marca um gol com a camisa do Timão, não é não? Pois é. Tá 20 vendo? jogos e foi lá o último jogo. Foi lá, coincidência, né? E agora, sem saber que a Marina ia passar essa informação, eu até falei, mas o Garro precisa se coçar. Sim. E olha só os números, né? 5 meses, 20 jogos, para um jogador do nível do Garro, é muito pouco, né? É muito pouco o rendimento dele. Sim. Para o tempo que ele está. Você vê que a torcida tem paciência com ele. Porque já mostrou, né? Já mostrou. Tem crédito. Tem crédito. Muito. Então, por isso que quando você traz um jogador novo, no caso um Felipe Coutinho, aí numa loucura dessa, aí o torcedor não tem paciência, o jogador tem que mostrar já logo de imediato. O Garro não, tá ali, a torcida sabe o quanto ele pode render, ele passou os momentos difíceis dele, então é um jogador que nós sabemos que ele pode render, que ele pode acrescentar para esse Corinthians. E na hora certa, no momento certo, eu creio muito que ele vai se levantar. Vai desencantar amanhã. Vai. Contra o Atlético. De novo. Contra o time que ele fez o último gol. Pronto. De novo. Que foi em Itaquera o último gol. Contra o Atlético Paranaense, mas foi em Itaquera. Vai ser no tapetinho agora. E agora vai jogar lá, né? Esse gramado é complicado, não é não, Paulo? Tá ruim lá, hein? A informação é de que o Atlético Paranaense vai trocar esse gramado, mas enquanto não troca, eles estão jogando nele, que está numa condição bem ruim. Não ia passar por uma vistoria? Alguém não ia fazer uma vistoria? Mas é impressionante. A temporada começa agora. Vai trocar no meio do campeonato. Devia ter feito o que o Palmeiras fez. Acabou o ano, já vai, trocou e só vai reinaugurar quando estiver em perfeito estado, né? Bom, o São Paulo abriu parte do treino para a imprensa e fez a apresentação do 5º reforço dessa janela de transferências. O Salazar presenciou o Dia do Tricolor e conta tudo pra gente. Vai, Salazar. É isso mesmo, Michele. O São Paulo apresentou o Cauli, que chega do Bahia, emprestado até o final desse ano, com opção de compra do São Paulo, que pode se tornar uma obrigação de compra caso o Cauli atinja algumas metas pré-estabelecidas nesse contrato. Eles não quiseram revelar quais são essas metas, mas trata-se de número de jogos, quantas vezes ele pode ser relacionado, quantas vezes ele deve entrar em campo, minutagem. Se ele atingir algumas dessas metas já pré-estabelecidas e não divulgadas, o São Paulo pode ter a obrigação de comprá-lo. Ele que tem 30 anos de idade, mas eu não vou falar muito mais por aqui, porque a gente preparou um VT para contar para vocês tudo sobre a apresentação e sobre esse treino parcialmente aberto. Vamos assistir. Cauli pode ajudar a gente por características, é um meia que a gente não tem. Então pode mudar o verbo, Crespo, porque agora tem sim. Melhora seguramente o elenco. E chega em boa hora. Afinal, no domingo o Tricolor encara o Red Bull Bragantino por uma vaga na semifinal do Paulistão. Me sinto muito bem fisicamente, aqui também já fiz uma parte de treino com a equipe, aí vai ser mais a decisão da comissão, do treinador. Fiz a pré-temporada completa no Bahia, fiz 2 jogos também. Além do meia, Crespo espera contar com Bobadilla e André Silva, que estão em fase final de recuperação. Na zaga, Arboleda voltou do Equador após uma semana. Ele foi liberado para resolver problemas particulares e, por isso, ficou de fora das últimas 3 partidas do São Paulo. Dúvidas à parte, quem está contando os minutos para entrar em campo é o novo reforço tricolor. Muito ansioso, né? Poder jogar logo, começar de verdade, para poder agregar e trazer coisas boas aí. Quero saber, Paulo Sérgio, sua opinião a respeito do Cauli e o que você acha desses contratos, né? Se ele atingir determinado número de jogos ou metas, a obrigação do clube de comprá-lo, a obrigação do São Paulo de comprar o atleta, que tem 30 anos já. Bom, essa questão de compra eu acho até válido. Eu não gosto muito dessas metas de ganhar mais bicho, tem mais isso, tem mais aquilo. Não. É opção de compra se o jogador for bem,
aí a opção tá aí. Agora, é um jogador que tem que esperar. Tem que esperar, jogar no Bahia é uma coisa, jogar no São Paulo é outra coisa, é uma outra responsabilidade, é um outro momento. Você jogar no cenário aqui de São Paulo é completamente diferente. É um bom jogador? É um bom jogador. Já demonstrou isso? É. Agora vamos esperar a adaptação dele aqui no clube de São Paulo. E aí, Alex? O Cauli, ele chega para ocupar uma função aí que hoje é exercida pelo Lucas Moura, que é um meia, chega no ataque, encosta no Luciano e no Caleri, e ele é um cara para fazer essa função do meio campo. Ou o Crespo arruma um lugar para ele dividir com o Lucas essa função, faz uma disposição tática diferente um pouquinho para encaixar o Cauli, que é sim um bom jogador. Tô com o Crespo, falou que vai ajudar e vai ajudar sim, é um cara que vai agregar tecnicamente, inclusive, para o time. Tanto é que o Rogério Ceni, no dia em que o Cauli se despediu lá do Bahia, na coletiva seguinte ele falou, o Cauli era para estar aqui. Ou seja, ele deve ter tido algum atrito lá dentro do Bahia também, reclamando da saída do cara, que para ele era importante. Então, se o Rogério publicamente reclamou da saída do jogador, é sinal de que ele tem qualidade. É, né? Tem qualidade. Não queria perder, né? Tá vendo quando um jogador chia, o pessoal, Vamos fazer um novo contato com o Alexandre Silvestre para falar do Palmeiras. Silver, quais as novidades dessa quarta-feira aí no Verdão? Aqui no Palmeiras teve reapresentação hoje pela manhã, pela primeira vez o John Arias treinou com todo o elenco, com a turma toda, ele que chegou na semana passada, foi apresentado, treinou em particular, digamos assim, aqui na academia no sábado, fez um treinamento durante a folga ontem, folguinha de carnaval, hoje para valer treinou, participou normalmente da atividade de maneira integral e vai estrear no sábado. Só depende do Abel Ferreira, ele está inscrito, está bem fisicamente, tem toda a semana de treinos. O Abel Ferreira define se ele começa no banco ou se ele começa entre os titulares. O jogo de sábado à noite é contra o Capivariano. O Palmeiras já jogou 2 vezes na história contra o Capivariano, venceu as 2 no Allianz Parque, 2015 e 2016. E o Maurício, que pode até perder a posição para o Arias, pelo menos do muro para fora, é o que se especula. Sinceramente, não sei se é o que o Abel pensa. O Arias vai entrar no lugar do Maurício. Mas o Maurício está fazendo uma boa temporada, tem bons números. O Maurício prega respeito, claro, e principalmente concentração para evitar uma zebra. Porque se o Palmeiras sai do Campeonato Paulista para o Capivariano, aí o mundo cai, o mundo alviverde cai. Vamos ouvir o Maurício, que deu essa entrevista à TV Palmeiras nas últimas horas? As equipes do interior são equipes que têm muita qualidade, que têm uma estrutura boa também. A gente sabe que o Capivariano vem com a intenção de classificar e a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos trabalhando bastante para saber os pontos fortes e fracos que eles apresentam para a gente no sábado sair com a classificação. Não pode bobear, certo, Alex e Paulo? Certo, né? O Capivariano, a gente sabe que o Palmeiras é super favorito e não pode assim achar que também já ganhou, entrar em campo e falar que só a camisa pendurada no cabide vai resolver o jogo. Tem que jogar, tem que colocar em prática aquilo que cada um sabe para poder não passar nenhum tipo de perrengue lá, tomar um... Asa de Arapiraca. Ter essas parmeiradas que historicamente aconteceram algumas vezes. Agora então, passaram bem as informações pro Maurício, né? Ele tava bem sério. Tava bem sério. Tava, né? Tem mais São Paulo no Gazeta Esportiva. A gente volta com o Salazar na Barra Funda para atualizar informações sobre a rescisão com o jogador Oscar. Tá contigo, Salazar. Michele, porque ainda não saiu essa rescisão. O Oscar, ele deixou o São Paulo em dezembro, decidiu se aposentar por causa de um problema de saúde que foi diagnosticado aqui no Tricolor e ele teria contrato com o São Paulo até o final de 2027. Mas, desde dezembro, já não recebe salários. O problema é que o São Paulo e o staff do Oscar ainda não chegaram a um acordo sobre esta rescisão. O que nós apuramos? Nós apuramos que Oscar e a diretoria do São Paulo, e quando eu falo Oscar, eu me refiro, claro, ao Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, eles estão conversando sobre uma divergência de valores referente a luvas, comissões
e direito de imagem que o São Paulo deve ao Oscar e ao empresário do Oscar. Tudo isso referente até o ano de 2025. O Oscar chegou no início de 2025 e estamos falando de valores referentes até o final de 2025. O Oscar teria algo a receber ainda em 2026 e 2027? Sim, porque tudo isso seria diluído. E aí é que está havendo alguma discordância. Agora, o Oscar está pedindo valores referentes a 2026 e 2027, como tem sido especulado? Não. A nossa informação é de que o Oscar não está pedindo absolutamente nada referente a 2026 e 2027, e sim apenas discutindo o valor proporcional ao tempo em que ele conseguiu defender o São Paulo. Estamos falando aí de cerca de 10 milhões de reais que eles terão de discutir e chegar a algum acordo. Já estamos quase em março, até agora nada de acordo. Se não tiver acordo, provavelmente o caso vai à justiça, mas o entendimento aqui no São Paulo é de que não precisará chegar a esse ponto. Então, vamos aguardar e continuar atualizando por aqui, Michele.